Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos ao nosso Café Teológico com o tema Missiologia, com o pastor Adriano, nosso convidado. Mas antes, roda a vinheta. Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso Café Teológico. O tema de hoje é Missiologia. Iremos falar sobre missões e o convidado, o nobre e ilustre pastor Adriano Oliveira. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Bispo Gil, pelo convite. Deus abençoe. Vamos falar um pouco sobre missões. Oh, glória a Deus, amém? O primeiro bloco, o primeiro vídeo, como de costume aqui no Café Teológico, nós iremos fazer 3 perguntas ao convidado. Lembrando que essas perguntas veio em um grupo de WhatsApp, coloquei no grupo, e pessoas, algumas novas convertidas, com algumas dúvidas sobre missões, viu algumas, e dentre delas eu escolhi essas 3, que eu achei mais interessantes. Amém, pastor? Amém. Então a primeira pergunta, é interessante que eu vou lendo as perguntas, eu vou lembrando as pessoas que enviaram as perguntas. Como nós zelamos pela imagem da pessoa, a identidade, então não divulgamos, mas é bem provável que ela vá assistir o vídeo e vai tirar a dúvida dela. Quais são as exigências para ser um missionário ou uma missionária? Correto, Bispo. Uma das coisas que mais me chama a atenção dentro do texto bíblico é que a gente imagina que para ser um missionário a gente precisa receber uma comissão de um pastor ou de um determinado grupo, ou algumas pessoas que enviam essas pessoas para tais missões. Mas se nós pegarmos o texto bíblico do livro de Mateus 28 e 19, vai dizer: ide e fazei discípulos. Olha só o que Cristo ele vai dizer próximo da sua ascensão, escrito por Lucas em Atos dos Apóstolos 1 e 8. Ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis tanto testemunhas como em Jerusalém, Samaria e Judeia e até os confins da terra. Então, ou seja, todos nós somos chamados para ser missionários. Glória a Deus. Dentro dessa primeira pergunta, eu acho interessante também abordar, porque justamente a pessoa que fez essa pergunta, como eu zelo pela identidade dela, e ela fez um comentário que me chamou a atenção. Ela colocou no grupo, depois me chamou no privado, falou: bispo, quando você fizer essa pergunta ao convidado, tira também, na verdade não seria uma outra dúvida, mas dentro desta dúvida, que ela quis saber quais são as exigências. E hoje nós vemos tantos missionários, tantas missionárias da igreja, nos ministérios, mas esses missionários, eu entendi dessa forma a pergunta dela, a indagação dela, muitas das vezes têm título, mas não atuam de fato na função de um missionário e de uma missionária. Eu entendi que ela quis dizer, até uma irmã, essa pessoa é uma mulher, ela quis dizer que tem um título, mas não exerce a função. E eu acabei pensando, meditando sobre isso, e é verdade. Quantas pessoas nós conhecemos, não julgando ninguém, nem apontando, porque isso não é a intenção aqui do canal, porém, mais esclarecer essas dúvidas. Eu sou um missionário, eu sou missionária, tudo bem, mas você já fez alguma missão algum dia? E não só a missão de ir em outra cultura, transcultural, e ir em outro estado, nem que seja, enfim, nunca viajou, mesmo que seja missões urbanas, que é no próprio bairro, no lugar onde ela mora, e essas pessoas têm um título, é isso que ela quis dizer, tem um título, porém não exerce a função, é só na hora do culto, é identificado como um missionário, como uma missionária, muitas vezes senta até na tribuna, senta lá na frente, porém se você for procurar os frutos dessa pessoa como um missionário ou uma missionária, não tem. Correto. Gostaria que o senhor colocasse também sobre isso. Pois bem, Bispo Gil Rodrigues, uma das coisas que me chama mais atenção é que no nosso ministério não se consagra missionária até que ou o missionário ou a missionária esteja apto para ser enviado. Então, o que hoje a maioria das igrejas fazem? Estabelecem uma escada,
como se fosse uma empresa, as pessoas crescendo em hierarquia. Foi obreira, foi diaconisa, e aí chega o grau de missionário. E a gente sempre ouve dizer que nós temos 3 formas de fazer missões. Aqueles que enviam, aqueles que oram e aqueles que contribuem. Muito bem. E por isso, o que mais me chama a atenção nessa pergunta, que é uma pergunta maravilhosa por essa irmã, que o que acontece? Às vezes a pessoa diz, eu não posso ir fazer missão, então eu vou ofertar. Então ela acha que ela está fazendo missões. Como alguns congressos, não estamos aqui para julgar, mas que nós acompanhamos alguns congressos que se dizem missionários, mas se você for ver, eles pagam para um missionário ir, mas eles mesmos não fazem a missão. É verdade, muito bem. E Deus nos dá a oportunidade de estar praticamente 10 horas dentro de um hospital. E no horário de visita você não vê mais um capelão lá dentro. Você não vê mais as igrejas fazendo visita. Porque quando você conversa com um jovem ou com uma jovem e ela diz assim, olha, ardeu dentro do meu coração a chamada missionária. Sim. E aí ela fala para você, Deus vai me enviar para a Europa. Deus vai me enviar para os Estados Unidos. Mas olha só o que o texto diz, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém. Então primeiro você vai precisar ganhar os de dentro da tua casa, os de dentro do seu bairro, para você estar preparado e Deus poder te levar para as grandes nações. Olha. Se o Senhor me permite, eu quero usar um exemplo de um dos nossos alunos lá do Seminário Teológico Tempo de Renovo. Ele disse para mim que ardeu no coração dele, diz, pastor, lendo a apostila sobre missiologia, ardeu sobre o meu coração fazer missões. Muito bem. Porém, bispo, o que me chama a atenção é que ele disse, eu não tenho condição financeira de fazer missões. E eu disse para ele, você quer fazer missões de que forma? Você quer ser enviado para outro país? Eu também quero, é fácil. Mas por que você não começa fazendo missão dentro da tua casa? E ele disse que começou a orar, direcionado por Deus. E ele disse assim, olha, Deus ele colocou no meu coração. Então ele me pedindo algumas direções, e eu disse para ele, vá até a Conde Sarzeto, que eu tenho certeza que tem, no meio da pandemia que nós estamos vivendo, há algumas lojas abertas. E ele foi lá e comprou folhetinhos. Ele disse para mim que pagou R$1 no pacotinho de folhetinho. Ele disse que ele ficou pelo menos 1 hora na Praça da Sé e ele evangelizou mais de 200 pessoas. Fazer missões, bispo, é fácil. Só precisa que nós nos levantemos e vamos a fazer as missões. Glória a Deus. Ainda, nessa primeira pergunta, o senhor falando veio na memória. É um trabalho que eu admiro, essa forma de trabalho deles. Eu não concordo com a doutrina, os ensinamentos, enfim. Mas aquilo que é bom nós valorizarmos, ou até mesmo elogiar, como eu vou fazer agora. A igreja dos mormons, Jesus Cristo dos últimos dias, se me falha a memória. E a palavra mormons traduzido é missionários. A forma que eles trabalham, que vai de 2 em 2, geralmente vem de outros países. Eu acho bonita, e eu estou aqui, como posso dizer, estou elogiando, porque é certo, tem que ser elogiado. Como que eles trabalham? O próprio missionário, ele trabalha durante um período, lá no país dele, onde ele é oriundo, ele trabalha e ele mesmo poupa o dinheiro, numa poupança, enfim, ele poupa de alguma forma, ele guarda o dinheiro. Quando ele tem aquele dinheiro suficiente, aquele valor suficiente para cobrir a viagem dele, a missão que ele vai fazer, ali ele viaja para onde a junta missionária deles, a igreja deles, vai colocar ele para poder estar indo. É interessante, estou só fazendo essa abordagem devido ao que o senhor relatou dessa base. Geralmente as pessoas pensam isso, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho condições, a igreja local não tem condições de patrocinar uma viagem missionária. Talvez seja até interessante a pessoa trabalhar, poupar e vai até valorizar muito mais, valorizar a missão que ela vai fazer. Eu acredito que seja isso, correto, não é? Do que somente ir. Eu vou ser até grosso de repente, mas é fácil. Eu vou por uma missão, uma obra missionária, porque tem um empresário, tem um grupo de empresários por trás me dando todo o suporte. Como o senhor mesmo disse, até eu gostaria de ter um privilégio desse. Eu vou, se minha barriga doer, eu vou ligar para onde eu estou e vão me enviar o recurso.
vão me enviar uma ajuda para que eu possa me manter na onde eu estou. Eu já fiz a obra missionária no Nordeste aqui do Brasil, amei, gostei demais, e eu fui com a cara e a coragem, pastor Heleno, com a cara e a coragem, até a passagem, eu fui só praticamente com a passagem de ida, totalmente dependente de Deus, nem da igreja local, era de Deus, e Deus não deixou faltar nada, supriu, enfim, fiz a obra missionária, tenho muita saudade, até hoje eu recebo mensagens, contato do povo, sempre falam, pastor, vem para cá, ô bispo, vem fazer a obra aqui de novo, e é uma obra gratificante, são pessoas muito carentes, foi para o sertão, e tem gente que fala, eu vou para o Nordeste, aí vai para Maceió, uma capital, vou para o Recife, para as praias lindas que tem no Recife, é fácil. Agora no sertão, onde não tem nem água para beber, onde realmente é muito seco, muito árido a terra, é complicado. Mas eu amei, gostei muito da experiência, e isso serve para essa irmã que fez essa dúvida aí. E realmente, exigência, como o senhor já abordou muito bem, eu acredito que é a fé. É o acreditar. É o acreditar. É o confiar, é o depender de Muito Cristo. bem. É verdade. Eu tive uma experiência também no ano 2012 e eu me lembro que eu sou pai de 2 crianças, Lucas Adriano e Ana Beatriz. Eu só tinha o Lucas. O Lucas tinha 3 anos e nós fechamos a casa aqui e a única coisa que nós levamos foi as roupas dentro da mala. Nos dirigimos para o Nordeste também, na Bahia, e o que me chama a atenção é que quando eu cheguei lá, o povo era carente. O povo era sedento. Na rua que nós nos instalamos, onde nos receberam como missionário, tinham aproximadamente 7 templos de Umbanda. Meu Deus. E nós resolvemos plantar uma obra naquele lugar. E o Senhor falando sobre seca, o Senhor falando, meu coração queimou, porque me fez me lembrar que a gente ia andando e a gente olhando vacas que estavam secas e a rua rachada. E o meu pequeno era bem pequenininho, ele falava, papai, aqui não chove? Eu falei, não. E o que eles precisam aqui, papai? Eu disse, eles precisam de água. E dentro desse tema a gente pode se dizer que Jesus é a água viva. Glória. Então, Cristo está precisando que homens e mulheres se levantem verdadeiramente com um propósito, não de esperar que alguém envie, mas que se posicione como diversos homens. Se nós pegarmos um dos livros mais conhecidos sobre heróis da fé, homens que abriram mão de tudo para ir para outra cultura. Se nós pegarmos a história hoje, principalmente da igreja no Brasil, das Assembleias de Deus, nós vamos ver que 2 missionários saíram de lá da Suécia para o lado de cá, e hoje nós vemos um movimento pentecostal crescendo a cada dia no Brasil. Mas precisaram se desprender, e é isso que a igreja de Cristo no Brasil hoje precisa, se desprender, porque tem muita alma carente aí precisando ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus, é verdade. A segunda pergunta, também veio no grupo do WhatsApp, quais são as principais estratégias missionárias nos dias de hoje? Inclusive, vou pegar já o gancho da fala do Senhor. O Senhor falou, veio a confirmação no meu coração, sobre o jovem com o panfleto, né? Evangelizando. E é justamente eu entendi isso que a pessoa quis dizer, estratégia, porque no passado usou muito essa estratégia do panfleto, inclusive até aqui tem um bastante, de evangelizar ombro a ombro com panfleto, mas hoje, em pleno século 21, será que os missionários no campo missionário ainda utilizam esse meio do folheto, ou está usando a tecnologia a favor deles? Eu acredito também muito nisso. Eu posso fazer missões de dentro da minha casa. Sim. Através da internet também é válido, como estratégias, porque a própria pessoa depois também me mandou no meu pessoal, que tem o meu número, e me mandou, fez a pergunta e falou, bispo, a pergunta eu quis dizer isso, que é que eu estou tentando explicar para o senhor. Será que o folhetinho ainda é válido, ainda funciona? Ou será que nós não temos que nos atualizar junto com a tecnologia, com a modernidade, senão ficaremos ultrapassados? O que eu entendo, Bispo Gil, é o que acontece. Jesus, ele era o campeão das estratégias. Sim. Se havia alguém que sabia evangelizar, esse alguém era Jesus. Sim. Jesus, ele vem descendo e uma grande multidão o aperta e o oprime. A Bíblia diz que era aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então o que os historiadores dizem? Que tinha aproximadamente
25 mil pessoas ao lado de Jesus. Jesus não tem a tecnologia que nós temos hoje no século 21. Então Jesus não tinha caixa, Jesus não tinha tempo, não tinha cadeira e não tinha um microfone que amplificasse a sua voz. Mas Jesus precisava pregar para que todos ouvissem. O que Jesus vê? Pedro e outros pescadores na proa de um barco lavando as redes. Jesus sobe na proa do barco. Jesus entende, porque ele é campeão das estratégias, que o vento nunca sopra em direção ao mar, mas sopra em direção à praia. Ele pede para o dono do barco, Pedro, afasta um pouquinho o barco. Sim. Jesus se assenta na proa do barco e começa a pregar. A força do vento amplificava a sua voz. Sim. E todos que estavam ali ouviam. Sim. Eu pego um gancho daquilo que o Senhor falou sobre tecnologia. Jesus disse, olha, se creres, operarás milagres semelhantes ao que eu operei e milagres ainda maiores. Mas de todos os milagres, Jesus ressuscitou, Jesus curou, parou a força da natureza. Por que Jesus estava dizendo que nós íamos fazer milagres superiores? É porque naquela época Jesus, bispo, não tinha tecnologia. Glória a Deus. Então ele estava dizendo que nós teríamos o recurso da tecnologia, o recurso da internet, o recurso das mídias sociais, o recurso que hoje nós estamos usando através do seu canal. Sim. Para o quê? Para proclamar o evangelho dele. É verdade. Cada pessoa que está ouvindo e participando deste trabalho agora, ela tem um celular, sim, ela tem um computador e ela tem uma mídia social. Imagine ela com 5 mil amigos. É verdade. E todos os dias ela postando um versículo sobre missões. Quantas pessoas ela está alcançando? E essas pessoas que estão lendo, arderá a chama de missões no seu coração e ela se levantará. Então, respondendo a sua pergunta, nós temos as mídias sociais, nós temos o WhatsApp, nós temos o YouTube, que pode nos favorecer em missões. Verdade, muito bem, verdade, pastor. E a terceira, o Senhor meio que na primeira já citou um pouco. As pessoas precisam de um chamado especial para fazer missões, precisa ter uma inspiração, uma epifania, algo desse tipo para poder se colocar ali na disposição, como Isaías 6, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, outro dia eu vi um irmão pregando sobre isso, que Isaías, também é válido a interpretação que ele trouxe, Isaías aceitou porque teve aquela visão extraordinária do Senhor assentado no alto sublime trono, dos serafins, o serafim voou com uma tocha tirada com uma tenaz do altar e tocou dos lábios dele. Se não atendesse um chamado, ele até tocou nesse ponto, não atendesse um chamado como esse, mas será que todo mundo precisa ter uma visão tão extraordinária dessa para poder se dispor a fazer missões? O que me chama a atenção, Bispo Gil, é que quando nós pegamos esse texto de Isaías 6, não desmerecendo a forma que o pregador ministrou, mas entenda que se nós pegarmos os 5 primeiros capítulos, Isaías é conhecido como o profeta do Ai. Porque quem é que estava ali com ele? Uzias. E a história diz que ele era primo de Uzias. E Uzias era quem? Senão um rei de Israel. Então ficaria muito fácil hoje, usando um exemplo, eu, pastor Adriano, sendo primo do nosso presidente Jair Bolsonaro. Verdade. Eu estaria na mesa com ele, eu estaria nos eventos com ele, eu estaria nos maiores lugares com ele. Quando ele saísse para passear com seu carro presidencial, eu estaria com ele. Porque a história diz que Isaías era como se fosse um conselheiro do rei. Sim. Então ele diz, no ano da morte do rei, então, peraí, Deus precisou tirar ele da zona de conforto dele para ele começar a entender o que é o comissionamento para missões. Então, nós ficamos esperando algo acontecer. Sim. Eu tenho uma experiência a contar que o meu sonho era fazer missões. E eu sempre esperei que um empresário se levantasse ou que um pastor acreditasse na minha chamada missionária e me enviasse. Uma certa feita eu tive um problema, uma forte dor de cabeça e o coração disparou. E eu fui parar dentro da UTI de um hospital. E ali dentro daquela UTI, morreu da direita e morreu da esquerda. E os salmos se cumpriram na minha vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A Bíblia diz, estando tu triste, ora a Deus, mas estando tu alegre, louva o Senhor.
no meio da UTI eu comecei a louvar. Glória. Os médicos pararam, os enfermeiros começaram a olhar, rapaz, o cara está nessa situação, o coração quase parando, e ele está louvando. E me perguntaram, eu disse, eu estou alegre, porque se o meu coração parar, eu estou indo para o trono da glória do meu Deus. Glória a Deus. Passado 15 minutos, internou uma moça. E a gente conversando, essa senhora olhou para mim e disse assim, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, eu não sei, dizem que minha pressão disparou, que o coração disparou, e eu estou aqui, com um balão de oxigênio, todo monitorado. E eu comecei a cantar, essa senhora começou a chorar, e ela olhou para mim e falou assim, olha, eu tenho 20 anos de cristã, mas faz 2 anos que eu estou afastado, e você cantando, eu senti o desejo de voltar para a presença do Senhor. Então Deus precisou me mostrar um comissionamento de uma forma que eu não estava esperando. Ele permitiu que o meu corpo desse um sinal, ele me mandasse lá dentro do hospital, para que eu pregasse a palavra do Senhor para ela. Então o que nós precisamos entender é que não precisa um anjo descer do céu. É verdade. Não precisa um profeta vir sapateando até nós. É por nossa obrigação anunciar as boas novas do Senhor. Glória a Deus, amém? Este é o nosso primeiro bloco. Nós teremos o segundo bloco, onde o pastor ele vai fazer um panorama geral sobre missões, o pastor e professor Adriano. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, é muito fácil. Ative também o sininho, para que todas as vezes que postarmos um novo vídeo, ou até mesmo fizermos uma live, você vai receber em primeira mão. Deixe também os seus comentários, não esqueça, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos para ajudar a fortalecer o nosso canal. Que Deus vos abençoe.